Bonsoir, quel plaisir! Mes chuchu, preparem-se, a cabeça de vocês vai explodir de tanta informação que essa pessoa maravilhosa que está aqui com a gente vai trazer. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'avoir invité, en fait. Hein? Estou agradecendo muito de coração a Nancy ter aceitado esse bate-papo. Se você também acha que cultura merece ser valorizada e divulgada, apoie nosso trabalho curtindo esse vídeo e inscrevendo-se no canal. Merci! Eu sou apaixonada pelo trabalho dela. A prova é que no Spotify do ano passado aparecem as estatísticas, qual foi o cantor mais ouvido no ano, e tá lá a Nancy. Eu vou até colocar aqui, ó, pode ver. A Nancy lá, primeiríssima. Pode pôr que eu vou até postar isso aí, hein? Uma voz deliciosa, né? Cantora, intérprete, compositora também, né? Pouquinho, na verdade. Né? Uhum. Versões em francês de músicas brasileiras. Fez um mestrado que virou um livro maravilhoso. Aliás, escritora. Sim, eu fiz 2 livros pela editora Dizal, Fale Tudo em Francês e Fale Tudo em Francês em Viagem. Eu vou deixar os links na descrição para quem muito quiser obrigada. comprar esses livros. E estão muito bem ranqueados. O Fale Tudo em Francês em Viagem, se você me permite modestamente dizer, tá com 5 estrelas na Amazon. Félicitations, bravo! Então, merci. E a França na música do século XIX, né? Século XX, a França na música popular brasileira. Gente, eu tô com uma coisa de século XIX, de tanto que eu tô lendo autores do século XIX. Que bacana! Que eu tô com o século XIX na cabeça. Mas você sabe que esse livro começa no século XIX, porque ele fala do machixe, né? E depois a ida do machixe para a França, né? Mas o machixe no Brasil começa por volta de 1870, né? Então, você tem toda a razão quando fala do século XIX também. E a França, nessa época, exercia uma grande influência na cultura brasileira, diga-se de passagem, né? A missão francesa, né? Sim. Você fala disso no teu livro, né? Da missão francesa. Falo. Um capítulo super importante na nossa história. Em 1816, que veio toda a missão francesa para o Rio de Janeiro, após a chegada do Dom João em 1808, né? Quando ele transfere a corte de Portugal para o Brasil. Os links para as obras citadas estão na descrição. E comprando através desses links, você me ajuda a ajudar a Associação Médicos Sem Fronteiras. E aí ele, então, quer, naturalmente, fazer com que o Rio de Janeiro tenha áreas de capital federal, vamos dizer assim, ou capital da coroa. Então, ele fait venir, ele então convida vários arquitetos, pintores, para virem à corte. Então, eles começam a construir já voltados para a arquitetura neoclássica. Então, assim, a gente tem vários edifícios lá, inclusive o da Biblioteca Nacional, e temos também a Academia Brasileira de Letras, que é também neoclássica, também com essa influência, né? Com essa influência dessa missão. A primeira missão é essa de 1816. Aí tem uma segunda missão que ninguém conhece, que é uma missão militar, que também eu não sei muitas coisas a respeito dela, mas foram trocas de vamos dizer, segredos, interesses, etc. Mas a tida como segunda missão foi a que veio construir a USP, né? Que na verdade seria a terceira. Lévi-Strauss, ele estava Sim, Lévi-Strauss, tem vários outros, mas o mais importante é ele, né? Roger Bastide. Roger Bastide. E então eles vêm para
realmente montar a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. C'est notre faculté, ma chère. É a É la nossa. première, la pionnière. É Que a eu não pioneira. consigo largar nunca. Gente, eu não consigo sair da USP. A USP não sai de mim. Eu entrei lá, primeiro vestibular, em Uhum. 95, né? Eu fiz japonês, aí depois letras, aí depois fiz o mestrado em linguística, análise do discurso, Bárbaro. semiótica aplicado ao francês. Aí passaram-se alguns anos, fiz licenciatura. Aí eu tava com tanta saudade, mas eu não queria fazer o doutorado. Prestei FUVEST de novo e já tô no. Esse é o quinto ou sexto ano já. Mas eu Nossa, acabei a parabéns. faculdade, aí tô fazendo optativas, eu não saio nunca de lá, né? Aí já fiz optativa na ECA, já fiz Parabéns, optativa. felicitação. Aí eu falei, mas não saio, só quando me expulsarem da USP. Eu amo demais esse lugar. Eu já fiz tudo na USP de música popular brasileira. Na Ai, história, já fiz gente. análise do discurso semiótica da canção com Luiz Tati. Luiz Tati, eu fiz. Eu estudei com o Wisnik, literatura brasileira. Eu também! E como? Quanta É, coincidência! a gente fez o Sim, curso Nancy, né, que foi um curso exato, maravilhoso que existia daquele na Aliança antigo Francesa, muito, francesa. Uhum. no século passado, né? É mesmo, você falou tudo agora, no Século século passado. passado. Mas, enfim, eu fiz tudo que tem história da música popular brasileira na história. Fiz Walter Garcia, análise da música brasileira, música popular brasileira, no IEB. Fiz Luiz Tati, fiz Flávia Tone, metodologia da pesquisa musical. Enfim, eu, quando fiz o mestrado, eu fui catando em várias unidades da USP quem trabalhava com canção. Eu sou cria do Zé Miguel Wisnik, porque ele fiz todos os cursos que ele deu na USP e fora da USP. Eu fiz uma aula na USP, durante o mestrado, da música dele, que é uma versão de um poema do Rimbaud, Le Sonnet du Trou du Cul. E aí ele traduziu com o soneto do buraco do cu. Acho que foi algo assim. A versão dele em português ficou muito melhor do que a francesa do A Rimbaud. do Rimbaud que me Rambo, ele é perdoe. bárbaro, né? Nesse CD do Bossambá, que é o meu primeiro trabalho, depois de ter feito vários shows e tal, eu acabei fazendo o CD. Então tem uma música que se chama, que é dele, chamada Como Diria Satie. A música originalmente é uma valsa, cantada por uma cantora fantástica chamada Cida Moreira. Bonjour, como dirait Charles Aznavour. Bonsoir, como dirait Simone de Beauvoir. Eu nem tenho essa voz, eu sou contralto grave. E aí, eu ouvi assim, Bonjour, comme dirait Charles Aznavour. Bonsoir, comme dirait Simone de Beauvoir. Com o Jazz Manouche, eu ouvi aquilo desse jeito. Mon Dieu! Eu, na época, quem estava fazendo a direção musical de algumas canções era o André Memari, que hoje é um pianista super, super famoso, né? E eu falava, André, eu escuto essa música desse jeito. Bonjour, comme dire... Não uma valsa. Adorei essa versão. Você vê que tem um violino. Eu falo, André, tem uma coisa aqui que eu quero fazendo uma homenagem ao Grappelli, Stéphane Grappelli, que é um mestre do jazz manouche. Eu fiquei com aquela coisa e fiquei, meu Deus, se o Zé Miguel ouvir isso, o que será que ele vai pensar? Eu transformei a música dele numa outra coisa, quer dizer, uma outra ideia, porque eu via Paris como esse jazz Manouche, o jazz do Stéphane Grappelli. E eu disse para o André, eu quero fazer uma homenagem para o Stéphane Grappelli. E o André entrou na onda. Olha, o céu foi tão poderoso, porque eu sou muito ligada às questões espirituais nesse sentido, de se conectar. Eu ia fazer uma palestra sobre o Gilberto Gil, no Musimídia, um grupo do qual faço parte, e foi na ECA. E era, o seminário chamava-se O Brasil dos Gilbertos, já faz um certo tempo. Olha a minha sorte. O Zé Miguel foi convidado para falar antes de mim. Claro que ele tinha uma fala de 1 hora, eu tinha 15 minutos, tudo bem. Mas eu cheguei e falei, eu aproveitei aqueles 15 minutos, ele lembrava de mim, de longe, ele lembra de mim de longe, assim, como vai, de longe. E eu falei, Zé Miguel, aí eu peguei, eu falei, meu coração, tum, tum,
Falei, olha, eu gravei uma música sua com arranjo do André Memari. Tomara que você goste. Ele falou, por que eu não vou gostar? Eu falei, porque eu transformei sua valsa em jazz. Eu posso mandar para você, você depois poderia me permitir ver se eu posso, né, gravar, porque tem que ter, né, assim, os direitos autorais, essa coisa toda, né, aprovação do compositor. Ele me mandou uma resposta tão linda, mas tão linda. Você fala, meu Deus, sabe? Ele falou, a sua versão caiu como uma luva para a minha música. Foi tão generoso, foi tão humano, ele se colocou tão disponível. Ele participou com essa canção de um festival da música francesa lá atrás. Se não me engano, em 1995. Eu estou falando por alto agora porque eu não estudei as canções mais contemporâneas. Só cantei, no caso da dele, né? E eu acho que ele começou a carreira dele mais efetivamente depois desse festival. Tornou um dos maiores compositores da atualidade, Zé Miguel, né? Porque já era um professor renomado quando ele começa. Não começa, ele começa para nós, para o público. Ele já era pianista, já devia ser compositor. Teoricamente, é muito simples, né? Liga algumas frases da Bonjour, como dirait Charles Aznavour, Bonsoir, mas ele vai desfilando a cultura francesa todinha, aquele fio todo, através dessas rimas, né? Que ele vai fazendo, Mon Dieu, Mireille Mathieu, e aí vai, né? Aí depois, Pardon, como diria Napoleão, é sensacional, né? Gente, isso é ótimo para alunos que estão começando, Sim, né, muita o gente usa, francês. muita gente. É Você maravilhoso para conhece, acho que a usar. Luciana Pacífico, da Aliança? Lógico, adoro minha colega. Então, ela usa muito, essa música usou bastante, e você tem todo esse jogo, né? É Porque tem genial. as rimas, o vocabulário simples e o cultural, né? Apresentar essas Exatamente. pessoas para o francês, porque muitos alunos começam a língua francesa sem muita noção, né, dessas personalidades. Isso é super importante, né? Exato. E é tão feliz, né? Eu achei que ele teve uma sacada tão Muito. grande. Ele é sensacional, gente. É. O que é a USP, né? A riqueza que é, né? Uma honra ter sido aluna do Wisnik, não sei se conheceu da Glória Novak, do latim, o Tati, né? O Tati Fiorin da também. linguística, polêmico, né? Uma pessoa assim, não Uhum, vamos professor e ser humano, né? Esse sim, claro. professor maravilhoso. Ah, não, olha, essa possibilidade desse enriquecimento tão grande, né? Tem uma outra professora da área, mas que não está agora na USP, mas já deu aula na USP, a Beth Bright, eu adoro ela. Eu fiz aula com a Betty Bright, foi minha primeira professora. Duas professoras, eu não lembro quem foi a primeira ou a segunda que eu conheci na USP, você deve conhecer também. Então foi a Betty Bright e a Adélia Menezes. Infelizmente, hábito de jogar tudo fora. O meu primeiro trabalho na USP foi com ela, foi sobre as funções da linguagem e eu escolhi a música Queixa, do Caetano Veloso, para falar das funções da linguagem, do Que Jacobson. legal! E ela adorou, e eu fiz esse trabalho em folha de almaço. Já Bárbaro, existia computador, mas eu Vanessa. não tinha, né? Aí eu tinha Aham. lá, aí tinha o comentário dela, e eu não tenho, eu joguei tudo fora. Que ficar guardando folha de almaço, gente, aquariana, sabe? Ai, Ai, sim. tudo vai embora, eu não tenho nada da faculdade. Não, eu tenho meu caderno de latim, porque eu era apaixonada por essa professora Glória Novak. Mas que linda essa sua história de analisar a canção Queixa. Ela deve ter amado, porque Imagina, ela eu gosta muito tinha de trabalhar com acabado. essas coisas também. É, tinha acabado de entrar na faculdade, né? Tava descobrindo esse mundo. E a Adélia, ai, é maravilhosa. Ela trabalhava muito com Chico Buarque. Difícil, Cadê? Cadê não o dá para livro? ver daqui, mas eu tenho muito livro, tenho uma biblioteca ali. Se você gosta de livros, tenho 3 vídeos em que eu faço o tour pela minha estante. Você vai adorar. E Ai, que aí, legal. eu não achei, eu tenho um livro da Betty Bright autografado também. Eu tenho uma foto histórica, gente, eu tenho que achar essa foto, com a Ah, Betty não me Bright diga. e o Manguenot. Não. Sério, gente, eu tenho que achar essa foto. Nossa, que bárbaro Foi isso! o
tenho a dedicatória dele, esse eu tenho aqui, o livro, ele escrevendo assim, ai, une charmante francophone. Porque normalmente a gente se chama de francofila, ou seja, a pessoa que ama Sim, o sim, francês. E a sim. gente não se considera francófona. E aí ele me chamou de francófona. Eu falei, não, mas eu não sou eu sou brasileira. Ele, não, mas você é francófona, é quem adota o francês, não é só quem nasce falando a língua. Eu falei, gente, o Que legal. Manguinhot, né, uma das pessoas mais importantes, né, Exatamente, análise do de discurso, análise acho que do talvez um discurso. dos mais poderosos. Mas você Falando achou o isso. livro da Beth ou não? Aí o da Beth eu não achei, mas achei aqui o da Figuras do Adélia, feminino na canção de Chico Buarque. Peraí, Adélia Bezerra de Menezes. Sinto tanto orgulho de ter tido aula com essa mulher. a gente espera que o politicamente correto não cancele o Chico Buarque, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Porque se começar a falar que ele não tem lugar de fala, vai ficar difícil. Ah, esse é muito difícil. Musicando a Eu tenho semiótica. esse aí, mas é Gente, difícil eu esse. tenho. E tenho outro também. Tenho, acho que tem uns Tem, 3 livros do ele tem Tati. dois um pouquinho mais acessíveis. Tem um que chama A Canção no Século e outro que chama O Cancionista. Esses são bem mais, entre aspas, palatáveis, mais acessíveis, né? E agora o Semiótica da Canção e Musicando a Semiótica, eu sofri para entender, viu? São os dois que eu conheço. É porque eu fiz o curso de semiótica, né? Eu conheço a análise do discurso, mas eu não sou excelente no assunto. Eu gosto mais da abordagem historiográfica, da questão Olha, literária, até mais do que a análise do discurso, vou né? falar, viu? Eu fiz o mestrado em semiótica e análise do discurso e eu surtei, eu desenvolvi até hipotireoidismo nessa época. Eu fiquei doente, É. porque Isso é era, coisa de nossa, gente maluca. é coisa de gente doida, e quem não é fica, né? Eu não sei se eu já era ou se eu fiquei depois, mas Assim. assim, mas acho que eu já era, que a pessoa que faz japonês, assim. A semiótica, se ela entrar, ou a análise do discurso, como um complemento de uma análise literária, porque eu adoro análise literária, Uhum, né? uhum. Eu acho que cabe muito bem. Agora, você entrar na parte de linguística semiótica e ficar naquilo que eu tive que fazer no meu livro. Aí, da abordagem historiográfica e literária, eu tive que fazer com a Tóquico a análise do discurso. Pô, mas ela começa com uma análise historiográfica, como é que ela vai fazendo? Por que ela passa para a análise do discurso? Mas, na verdade, foi isso, entendeu? Uhum. Ficou meio híbrido, que acabou sendo o meu trabalho, entendeu? Hoje eu tenho muito orgulho dele, e quando eu reli para poder publicar, eu falei, gente, ele está muito melhor do que eu imaginava. Não é pretensão, é que Claro quando que eu não. estava tão desesperada na época para entregar, que você perde a noção crítica. Quanta coisa que eu contei que as pessoas não conheciam. Hoje, se eu fosse fazer alguma coisa, eu gostaria de fazer mais na linha literária do que propriamente da análise do discurso, porque realmente é para poucos, viu? Meu orientador no mestrado falou, não, vamos continuar, né? Aí eu falei, não, foi muito pesado, vou descansar um pouco. Aí essa de descansar um pouco, 10 anos se passaram, e aí Imagino. eu voltei, fiz outra graduação e não fiz o E nada doutorado. de pegar o doutorado, né? E justamente eu não sei nem no que eu faria. Talvez ensino do francês, Pode mas ser não uma coisa bacana também, sei. né? Também não sei se eu preciso de um doutorado agora, sei Também lá. eu acho que hoje em dia, com o pessoal fazendo essas aulas pelo online e ficando milionário, quem que vai querer fazer doutorado? Fala para mim. Olha, tem umas pessoas muito cara de pau, Tem viu? gente que é muito cara de pau mesmo, né? Que não tem nenhuma formação e que está aí. Nem sempre a pessoa domina a didática, não sabe nem a dificuldade que o brasileiro tem em Exato. determinadas coisas, sabe? O caminho das pedras, E a gente exatamente, existe conhece todas muito. essas pedrinhas. Mas aí, falando da parte de música, eu vou te contar um pouquinho agora como é que surgiu essa história de França na música popular brasileira, que é muito curiosa. Eu sempre fiz música paralelamente ao meu trabalho de professora, de faculdade e tal. Cantava jazz. Eu cantei de tudo, fiz coral, de música clássica, música erudita, participei de muitos grupos vocais e fiz parte, como cantora convidada, de uma orquestra de jazz do Roberto Sion. E tudo bem, minha vida corria paralelamente, né? Eu sempre fui muito fã da Carmen Miranda.
Então, um dia, me deparo com um LP dela e que tinha aquelas músicas meio pastiche, que quando ela foi para os Estados Unidos, ela cantava, né, francês, um inglês, português e etc., que era muito curioso. E no meio desse LP, não sei porquê, tinha uma música em francês que se chamava La Vie en Samba. E eu quase fiquei louca. Era a Dircinha Batista, eu sempre gostei de música de rádio, né? Tanto que eu era fã, sou fã da Carmen Miranda. E aí a música dizia: Tout le monde de Blois de Vaudeville, danse les samba, danse les samba. Danse madame, monsieur, petits enfants, danse la société de Joujou Balangandon, tout le monde blois de vaudeville, danse les samba, lá lá. E eu fiquei louca com aquilo, porque eu falei, gente, tem uma música, um samba, falando da Lavião Rosa, tentando fazer, aqui entra uma intertextualidade, né? Nossa, que coisa incrível e tal. E aí, isso foi o mote. Ele falou, nossa, mas essa música era da Dircinha Batista, quando ela cantava na época do Cassino da Urca. E comecei a estudar o tema, comecei a colecionar essas canções. E fui descobrindo pérolas aqui e ali, depois trabalhei no MIS, no Museu da Imagem e do Som, conheci algumas pessoas lá que também me deram algumas dicas, etc, etc. E eu acabei formando esse repertório, até que um dia, bem depois, né, eu estou num jantar para Nico Télio, justamente, né, que estava ali algumas pessoas ligadas ao francês, como eu implantei o francês no Senac, então eu estava ali por causa disso. Fui a profissional que abriu esse caminho da langue française. E aí eu estava nesse jantar e não sei por que alguém falou que eu cantava, e eu cantei uma canção. E aí que a Cristina Casadei ficou encantada, né? Ela é uma pessoa que incentiva muito, Sim. né, os trabalhos das outras pessoas, e ela me convidou para um dos bains linguistiques. E aí que eu fiz voz e violão no primeiro, que se chamava Françamba, depois ele passou a ser Bossa Samba, já com um quinteto de, né, músicos mais profissionais, assim, que atuam mais, né? Foi muito legal, porque a partir dali eu nunca mais parei. Como eu falei, esse repertório eu acabei fazendo esse mestrado, então fui buscando, buscando, buscando. Então, eu consegui chegar a 250 canções, que no final do livro tem uma catalogação. Sim. Título, a gravadora, mas principalmente o número do catálogo. Então, tem ali a gravadora, qual é o número, porque isso tudo, para quem for estudar, acaba sendo uma fonte importante, né? Esse teu livro é uma joia. Ah, obrigada. Isso alimentou o show alimentou o mestrado e o mestrado acabou alimentando outros shows. Eu, com essa catalogação toda, acabou que eu tenho muita música, então vai mudando o show, né? Ai, que delícia. Eu tô louca para ir no teu show agora no dia 27 de agosto, Ah, que legal. na rua na Oscar Freire, número. 2.500 na Unibis Cultural. E é um horário diferente, hein? É 19h30, não é horário comum para sábado. Então, esse show não poderia passar batido, porque ele vai fazer homenagem para o nosso grupo, os Oito Batutas. Essa viagem que foi feita em 1922, portanto, há 100 anos. O grupo do Nossa, na Pixinguinha Semana de Arte Moderna? foi 2 semanas antes da semana. Os Oito Batutas, eles já eram chamados de batuta, porque eles eram muito bons, exímios músicos, de choro, de machixe e do samba que estava começando a nascer. Não existia samba ainda, existia um samba meio amachichado, né? E eles foram convidados e foram, na verdade, patrocinados por um milionário chamado Arnaldo Guinle, que é da família Guinle, todos ainda é uma família muito conhecida, que explorava as docas de Santos, eu não sei, acho que não é mais dono, mas... E esse Arnaldo Guinle era frequentador do Teatro Municipal do Café Assírio. Imagina a Cinelândia, 1922, Teatro Municipal, embaixo do teatro tem um café, que chama Café Assírio, onde se apresentava Pixinguinha, Donga e China e vários outros, que eram os Oito Batutas. Aí, convencidos com um grande produtor e dançarino chamado Duque, o Duque convenceu o Arnaldo Guinle para fazer o patrocínio deles.
E eles então seguem em janeiro de 1922 para Paris, para apresentar Paris, onde tudo acontecia. Uhum, Oui, il y avait tudo. pratiquement tout en 1920, hein? Os Década de loucos anos 10, 20, 20, né? estava acontecendo o cubismo, estava acontecendo a Josephine Baker com o jazz, as bandas de jazz, o tango brasileiro, que era o machixe de Ernesto Nazaré, né? Enfim, tudo estava acontecendo, lá vai os Oito Batutas. Houve uma polêmica na imprensa, muitos a favor, outros contra, justamente pelo fato deles serem afrodescendentes. Mas o que acontece? Eles são ovacionados em Paris, porque eles eram muito bons. Paris havia aquela apologia da arte negra. Sim, até Né? você Lembrando das falou. máscaras, né? Do cubistas. Você falou Então, da Josephine Baker. Eu vi um documentário incrível sobre ela, no canal Secret d'Histoire. E ela diz que quando ela sofreu muito nos Estados Unidos, né? A imagina, segregação, por o vítima de racismo. racismo, claro. E aí, quando ela chegou em Paris, ela disse que assim que saiu do barco, acho que ela chegou de barco, encontrou com uma pessoa e o homem falou bonjour para ela. E ela disse que foi a primeira vez que ela se sentiu uma pessoa, que alguém olhou para a cara dela e cumprimentou como um ser humano, porque ela disse que nunca alguém tinha feito isso com ela. Aí ela disse que nesse momento ela falou: nunca mais eu vou embora daqui. E ela adotou. É por isso que ela tem a Sim, música J'ai deux amours, é né? Mon isso. pays et Paris. Cantei várias vezes já também, agora no Festival de Jazz de Santos também cantei, falando que ela entrou para o Panteão, não podia deixar. No Festival de Jazz não poderia deixar de cantar Je des Amours. E é uma coisa incrível, porque não apenas ela foi essa grande cantora e showwoman, dançarina, como ela foi uma grande colaboradora, né, da resistência francesa. Sim. Né? E Uhum. por isso ela entra para o Panteão. Então, uma coisa assim, espetacular. Então, tudo acontecia naquele momento. E a art nègre, vamos dizer assim, porque antigamente se falava Se desse jeito, falava. hoje é pejorativo, É tanto porém. que tem o livro, né? Comment faire amour avec un nègre sans se fatiguer. Esse livro você vai adorar porque é uma Vai dar declaração um de amor ao panorama da jazz. época. Ah! Ao jazz. Eu fiz no Spotify uma playlist, eu fiz um repertório de todas as músicas que ele cita no livro, e aí eu fiz uma playlist no Aí eu vou Spotify. ouvir. Chama Eu vou Comment faire ouvir. l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Então, aí os Oito Batutas, eles voltam, eles foram para ficar um mês, né, naquela atmosfera toda, eles são muito bem recebidos em Paris, e eles ficam 6 meses. Eles só voltam por causa do centenário da independência. Então, nós vamos fazer agora o bicentenário, né? Eles voltam no final de agosto. Então, eu estou pegando a rabeirinha dos 100 anos, porque eles voltaram em agosto, justamente para a comemoração, eles iam se apresentar, e se apresentaram, não sei se teve uma exposição universal, alguma coisa, na comemoração do centenário que eles se apresentaram, ou seja, eles eram muito badalados, né? Apesar das controvérsias, de racismos eventuais daqui e ali, né? Eles tinham um trânsito muito grande e eram músicos muito respeitados. Eles chegaram a se apresentar em Paris para a Princesa Isabel e Conde de, que já estavam exilados, né? Então, eles tiveram muita repercussão em Paris. Então, esse é um ponto muito importante, porque muitos autores dão como uma mudança na história da música popular brasileira. Essa viagem. Então, não sou eu, são vários autores. Claro que tem aqueles que são mais a favor, outros que dizem que nem tanto, mas, na verdade, o fato deles terem sido tão valorizados no exterior fizeram com que, quando eles voltassem, já o foco, a mentalidade já tinha mudado, sabe? E lá eles se apresentam e fazem uma música, em francês. Les sambas se dansent toujours en cadence, petit pas par-ci, petit pas par-là. Il faut de l'aisance, beaucoup d'élégance, le corps se balance, dansant les samba au tia. Olha o saramba o tia. Então, eles fazem a música que se chamava Les Batutas, naturellement, Les Batutas,
e que depois foi transformada, porque essa música nunca foi gravada, essa canção dessa forma nunca foi gravada, não tem testemunha. Porém, um dos elementos do grupo, né, transformou essa música, pegou um refrão que ele chamou de saramba, que na verdade é uma saramba, é uma dança, e ele chamou de maneira afrancesada de saramba, e usa essa canção que já os Batutas apresentaram em Paris. Isso é uma mudança de paradigma, por isso que eu chamo como se fosse um ponto de inflexão. Claro que depois tem outras coisas, aconteceram coisas antes também, muitas coisas antes dos Oito Batutas, mas tão significativa quanto? Não. Então, eu considero o ano de 1922 tão importante, né, para a Semana de Arte Moderna e para outras coisas, também importante para a música popular brasileira, né? E a França está no meio disso, né? Está como intermediadora de tudo isso, que é uma coisa muito bacana. Depois disso, a gente tem uma onda de nacionalismo muito grande no Brasil, por causa do Getúlio Vargas, né? Então, a gente vai ter o que era, né, a elite toda que tinha aqueles modos franceses, a moda francesa, a opereta e etc, etc, acaba com a onda nacionalista sendo muito criticada, obviamente, né? Então, o compositor brasileiro, ele tem um foco, um olhar crítico em relação a esses estrangeirismos, mas é muito saboroso, apesar de ser uma crítica, de ser uma sátira, etc., mas acaba sendo uma coisa muito curiosa, pitoresca, e todas as, vamos dizer, as sátiras dessa época, que são todas muito brejeiras, são muito espirituosas. É uma crítica ao estrangeirismo? Sim, mas ao mesmo tempo é uma delícia ouvir, né? Aquele francês macarrônico, aquelas brincadeiras, aquelas ironias. E a gente tem, então, muitos desses sambas. Tem um muito bacana, que é uma marchinha de carnaval. Em 1938, a Carmen Miranda canta, então, uma marchinha de carnaval que se chama Fui a Paris, em homenagem à seleção brasileira, que foi disputar a Copa do Mundo em 38 em Paris. Porque a de 98 já é a segunda Copa que foi feita na França. Claro que é uma onda nacionalista também, ela diz, né, que ela foi para Paris, que ela viu as mulheres lindas, ela ou o personagem, né? Mas que ela quis voltar. Eu também quis ir um dia a Paris para conhecer o que havia lá. E ao ver o metrô, a saudade apertou e vim correndo para cá. Paris, Paris, teu rio é o Rio Sena. Paris, Paris, tem loira, mas não tens morena. Que lindas mulheres de olhos azuis, tu és a cidade luz. Paris, Paris, je t'aime, mas eu gosto muito mais do Leme. GTM Belém. E eu vou cantar uma lá que é uma crítica desbravada aliás, foi tema, inclusive, da minha matéria do Tati também, que se chama Menina Fricote. Já começa assim: não sei que doença deu na risoleta, que agora só gosta de ouvir opereta. Cheia de prosa, cheia de orgulho, cheia de clichê, e faz fricote como que não canta mais samba, só quer imitar Lucienne Boyer. Parle-moi d'amour, só que ela Jean toujours, ela não sabe nem ler, e já quer gastar o francês. E diz que despreza quem só fala o português. Em vez de a Tixim, ela faz a Tixem, que diz que uau, olha as rimas, né? Então é muito espirituoso, sabe? Assim, é uma crítica, claro, né? A essa mania um pouco elitizada de falar francês, mas também de falar inglês, porque tem críticas também ao inglês né, durante essa fase. Mas, logicamente, que o francês é o alvo, que era a língua muito falada, né? Então, a importância está aí. As ironias vêm porque a língua era e era
muito importante. Então, segue durante muito tempo essas canções, que vão até mais ou menos 1950, quando começa, então, a surgir o samba-canção, né? Quer dizer, o samba-canção já existia, mas ele começa a pegar mesmo, né? A partir dos anos 50. E aí temos outro momento muito importante, esse também ligado à cultura negra, ligado então a toda essa atmosfera afrodescendente, que é o Orfeu Negro, o filme Orfeu Negro. Já ouviu falar? Nossa! Eu até fiz um trabalho sobre o carnaval, falando sobre a França e o carnaval, e aí eu trabalhei um pouco o Orfeu Negro, o diretor. Marcel Camus, esse eu sei porque Marcel Camus, que eu até falava, não tem nada a ver com, ele não tem nenhum parentesco com Pois é, você sabe que muita gente diz que é irmão, mas acho que não tem parentesco. Não tem parentesco, né? E olha, eu lembro o nome da mulher dele, Mapessa. Ela é a protagonista. Ela é a Eurídice, né, na história, né? É sensacional. E esse filme foi muito criticado no Brasil. Ele está disponível no YouTube. Tem a versão moderna, né, dos anos 90, eu acho, que é do Cacá Diegues. Né, a Patrícia França e do cantor lá, Tony... Cidade Negra, né, o Tony Garrido. Aí já com a música do Caetano Veloso. Porém, com todo respeito ao Cacá Diegues, que ele achava que talvez o pessoal do Cinema Novo achava que esse filme era muito festivo, muito cheguei, muito para inglês ver. E na verdade não era. Quer dizer, hoje ele está sendo já visto, estudado, sob outros focos, né? E dada a sua devida importância. O Orfeu Negro mudou a história da cinematografia negra no mundo. Sensibilizou todos os artistas músicos de jazz, negros do mundo inteiro, principalmente americanos, obviamente. Então, imagina isso, quer dizer, a cultura brasileira sendo apresentada para o mundo sob um viés, um olhar francês, mas mostrando a cultura africana de forma positiva. É a primeira vez que se mostra, então, né, aqueles personagens, vamos dizer, dentro de uma atmosfera idílica, feliz. O Orfeu Negro ganhou a Palma de Ouro de Cannes, não foi? Isso, na frente do Godard e na frente foi do François, como é que é? E Truffaut. Foi o melhor filme estrangeiro também do Oscar de 59. Oscar, ganhou o Oscar. Oscar de 59, eu acho, 60, por aí. E ganhou... Exatamente, melhor filme estrangeiro. E ganhou, acho que, melhor trilha sonora também. Agora, imagina a Nouvelle Vague aparecendo e ganha um filme colorido, né? A Nouvelle Vague também, que me perdoe, mas... tinha lá o 400 coups, né? Que era, Truffaut, como é que chama? Né? Os Incompreendidos. Os Incompreendidos, com Antoine, então, né? O Orfeu Negro passou na frente de todo mundo. Passou na frente dos Incompreendidos, tinha o Godard também ali. Claro que eles iam meter o pau. O cinema novo não compreendeu o Orfeu Negro. Isso dito por outros cineastas, porque eu não sou vamos dizer, uma expert em cinema, tanto quanto algumas pessoas que eu focalizei. O filme é tão importante... também não, mas quando eu assisti Orfeu Negro, de cara... Eu amei, eu já amei de... Truffaut, eu sempre gostei muito, né? Aquariano. Porque ele é bárbaro. Adoro ele. Nossa, Godard... Nem dá para... Às vezes a gente nem compreende a linguagem do Jean-Luc Godard. Exatamente, eu gosto muito do Acossado, mas é só. E você vê o Orfeu Negro, você já fica fascinado por tudo. Além de tudo, apresentou Vinícius e Tom Jobim. E isso que eu ia falar. O Vinícius e o Tom Jobim fizeram, né? Fizeram Orfeu a Felicidade, né? Orfeu da Conceição. Eles fizeram antes e o filme, entre aspas, é baseado na peça. O Sacha Gordini, que era o produtor, convidou o Vinícius para fazer o roteiro do filme, porque ele já tinha feito a peça. Mas eu não sei até agora o que aconteceu, que o Marcel Camus contrata um outro roteirista no meio do caminho, né? Porém, mantém o Jobim, né, fazendo a trilha sonora, e também contrata o Bonfá e o Antônio Maria, né, o Luiz Bonfá e Antônio Maria, para fazerem as músicas. Essas músicas estouram no mundo todo. E a partir dali é que há, então, via Estados Unidos, um pouco, mas sendo a França mediadora novamente, começa, então, Jobim a ter uma divulgação
internacional. Ele já era conhecido aqui, Vinícius também, mas eles têm uma divulgação. Então, esse é um ponto também muito importante nessa interculturalidade. Mais uma vez, a França é mediadora dessas questões. É muito, muito rica essa interculturalidade sob esse aspecto. O Brasil passa a ditar uma estética, que é a estética da bossa nova. Essa música feita no Brasil estarreceu o mundo. Isso que a gente... Às vezes eu ouço o Lobão falar da bossa nova com tanto desdém, como se a bossa nova fosse uma coisa, né? Com todo o respeito que eu tenho pelo Lobão e pelo rock que foi feito nos anos 80, é incomparável. O Jobim é um cara que tem umas 300, 400 versões em várias línguas das músicas dele. Então, cara, pelo amor de Deus, isso é uma coisa que é um legado que a gente deu para o mundo. E através muito da França. Começa com essa questão, até um pouco polêmica, né? Como a gente falou um pouquinho, e uma história muito curiosa do próprio presidente Barack Obama. Ele diz que a mãe dele viu esse filme e ficou estarrecida, né? A mãe dele, que era uma mulher branca do interior dos Estados Unidos, né? Ela vai para o Havaí para justamente entrar em contato com outra cultura e acaba se apaixonando por uma pessoa que tem a cara do Orfeu, o Breno Mello. Então, existe um livro que se chama Se Não Fosse Orfeu Negro, Barack Obama jamais teria nascido. E é muito legal esse livro, porque parece uma piada, mas ele vai provando como se fosse um silogismo, assim, né? Com umas análises muito curiosas. Ele conta muito da história do racismo norte-americano e todos os problemas, e conta como... fala muito do perfil da mãe do Obama, e por que ela, então, de certa maneira, se identificou, né? E o Obama fala isso na biografia dele, na autobiografia dele. Então, chegou... É bárbaro isso. O Zé Miguel fez um artigo, inclusive, no Globo, a respeito disso. Então, é muito curioso, porque isso mexeu com a autoestima da cultura afro no mundo. Então, foi a primeira coisa que aconteceu. Eu vou contar uma coisa muito inédita para você aqui, porque eu escrevi num artigo. Em 2019, Spike Lee ganhou o roteiro do filme dele, né, que também aborda essas questões da Ku Klux Klan. No final da fala dele, eu só não vou falar qual música, mas mostra uma música do Orfeu Negro. Imagina o que está no imaginário da cinematografia africana, afrodescendente ou negra no mundo, porque no Oscar, na fala do Spike Lee, que é um cineasta contemporâneo, que trabalha com questões fortíssimas em relação a rever tudo isso, né? Aparece uma canção do Orfeu Negro, nos últimos segundos. Então, isso é para a gente perceber a perenidade e a importância da primeira versão do Marcel Camus. Todas as músicas que ele escolheu, pode ter tido as maiores controvérsias, e houve mesmo. Ele queria se meter no que escreveu o próprio Vinícius e nas canções, e queria... né? Mas, no fim, acabou dando um resultado muito maior do que se podia esperar, né? Então, dizem que o Vinícius não gostou nem um pouco da versão, mas eu acho que ele estava muito impregnado por duas coisas. A primeira, essa ingerência do Marcel Camus em tudo, né? E eu acho que isso deve ter sido uma coisa difícil de digerir. E a segunda, por essa questão do cinema novo, que queria mostrar um Brasil desgracento. Isso. Vamos dizer, prosaica, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Atenção, isso não foi uma crítica. Deus e o Diabo na Terra do Sol foi um marco do cinema novo e revolucionou o cinema brasileiro. E o Orfeu Negro ia na contramão disso tudo mesmo. Ele, inclusive, saiu da sala um pouco antes. Agora eu vou citar o Caetano. O Caetano, tá no meu livro, né? O que sabem as mães sobre os seus filhos. O Caetano, eu conto ali essa história, porque ele conta, né? Que ele foi conversar com alguém, um português, levado por um amigo,
e que esse português deu uma interpretação para a música dele e falou: mas a minha música não quer dizer nada disso. E aí o cara falou: mas o que sabem as mães sobre os seus filhos? Quando você lança uma obra, ela está Tropicália, bananas ao vento, você jogou para o vento. Uhum. E o que você vai colher disso nem sempre é aquilo que você quer que as pessoas interpretem. Quando você tem uma obra, ela é passível de várias interpretações. Então, acho que o Vinícius tinha uma coisa na cabeça, e quando ele viu aquela versão, que, vamos dizer, foi muito mais uma versão estética, com músicas, com alegria, com, né? Ele talvez tenha ficado contrariado por causa disso. Então, tem histórias fascinantes, inclusive, anos depois, o Basquiat fala isso. Jean-Michel Basquiat, que diz que esse filme mudou a vida dele. Puxa, até o Basquiat. Então, Olha eu a li importância, isso. o alcance desse filme, né? Exatamente. Então, como que as pessoas podem ter se enganado? Ficar tão extasiados por uma coisa que talvez não fosse nada? Que os brasileiros mesmo, como o próprio Caetano diz, a gente não fazia nem conta desse filme. Mas todo mundo me pedia em Londres para cantar Manhã de Carnaval. Olha Que eu vou isso. cantar no show, aliás. Né? Ai, então, ele falou, a gente nem conhecia direito, que dava pouca importância a esse filme. E né? fora as pessoas queriam E fora, ouvir. né? Então, assim, tem uma contradição muito grande aí. Por que sensibilizou tanta gente lá fora e foi tão criticado aqui dentro? O filme Un Homme et une Femme, Um Homem e uma Mulher, que, vamos dizer, é incluído, então, o Samba Saravá, embora eles tenham omitido o nome do Vinícius de Moraes, o que é um pecado. Né? O Pierre Barrou cita, quando ele faz o Samba Saravá, ele fala Vinícius de Moraes, l'auteur de cette chanson, e etc, etc. Mas no disco, a versão que sai Baden-Powell e Pierre Barrou. Mas, enfim, também foi um momento muito importante da música brasileira, esse filme. E aí houve, então, a Elis Regina, que gravou algumas coisas com Pierre Barrou. Foi um momento muito importante também, historicamente muito importante. Eu já canto o Samba Saravá no primeiro disco, né? Para finalizar, bom, claro, depois disso houve um intercâmbio muito grande, é muito mais a música brasileira que é aceita na França do que a gente tem uma contrapartida. Infelizmente, a gente quase não conhece a produção francesa mais contemporânea, né? Fica lá no Serge Gainsbourg, claro, de vez em quando tem um que ultrapassa, Azaz, aqui, Carla Stromae é Bruni. belga, mas é francófono. Sim. E, então tem alguns que escapam assim e que conseguem, né? Henri Salvador, por exemplo, que era francês das Guianas, tal. Os brasileiros são muito mais aceitos na França. Um que é muito importante, que é o Gilberto Gil, que acabou de entrar para a Academia Brasileira de Letras. Sim. Em 1985, ele foi convidado para cantar no movimento SOS Racisme, né? No show do movimento SOS Racismo na França, e acaba fazendo uma canção chamada Touche pas à mon pote, Não Mexa com Meu Amigo, e que acaba virando o hino do movimento. Então é muito curioso, né, de ver que ele, enfim, brasileiro, tenha feito uma canção que pudesse ter extrapolado, né, e chegado à cultura francesa de uma forma tão contundente. Maravilhoso, né? Nossa. É bárbaro isso, né? Então, e aí ele tem outras canções. O Gil tem 5 canções em francês. Porque ele fala muito com a diáspora, na verdade, né? E, então ele usa as línguas estrangeiras para poder falar com as colônias africanas, né? Com a Nigéria, com a cultura iorubá, com os países também que foram colonizados, né? Língua francesa, como Zaire, Senegal, enfim, e alguns outros. E ele tem uma excelência nesse sentido, né? De conseguir tocar essas pessoas através da música dele e através dessas questões mais prementes africanas, né? Então, acho que são esses pontos que são os mais importantes. Claro que tem outro, tem inúmeras histórias diferentes para contar aqui, mas eu acho que, grosso modo, acho que já foi bastante. Ai, que viagem deliciosa! Ficar horas Então, te ouvindo, tanta que cultura, legal. tanta riqueza, tanta informação, coisa assim que eu acho que a maioria das pessoas desconhece, né? Exatamente. E é curioso porque é música brasileira.
Quando você Uhum. fala desse viés França-Brasil, mas na verdade são canções feitas por compositores brasileiros, né? E que, enfim, vão ser cantadas e vão ser apresentadas nesse show, né? Que vai ser lá na Unibis Cultural, então, no dia Ai, não vinte vejo e a hora de sete ver. às 19h30, com uma turma de bambas. Eles sim são batutas mesmo, sabe? São, Olha. o João, para você ter uma ideia, o João Paraíba tocou com Vinícius de Moraes. Puxa vida. Ai, Tocou no fim do com. show eu quero conhecer esse Você povo. vai conhecer com toda certeza. Tem Ai, vários que já vamos. tocaram, muitas pessoas muito importantes, né? Cantoras muito importantes e são músicos muito experientes, então é uma delícia trabalhar com eles. E a gente vai contar, vai ter oportunidade de contar essas histórias e mostrar. Eu não sou autora das versões em francês. É Uhum. importante a gente dizer que, na verdade, os grandes compositores franceses tiveram essa sensibilidade de levar para a França a alma brasileira. Então, assim, tem um Eddie Marnet, que é um compositor francês que trabalhou muito com a bossa nova e que fez pérolas da bossa nova. Pierre Barou fez também muitas, Georges Moustaki fez Uhum. também Jorge muitas Mustaki é canções. bem conhecido, Muito. né? Então, a gente vai apresentar um pouquinho disso também no show, dos grandes compositores Ai, que que delícia. fizeram essas versões maravilhosas de canções Nossa, vai ser um show brasileiras. maravilhoso. Tomara, Com nós estamos trabalhando certeza, para com isso. O certeza. repertório foi escolhido a dedo para comemorar esses 100 anos das conexões França-Brasil e eu espero realmente que o público goste. Conto com a E sua presença, que vai ser uma honra para mim, viu? Que você é uma pessoa que divulga tanto a cultura francesa, a langue française. Eu acho que a gente precisa de pessoas como você ai, para obrigada. trabalhar nesse sentido, né? Que conhece também a cultura brasileira e que é apaixonada pela cultura francesa. Aliás, você já me deu dicas aqui preciosas. Nós Ah, vamos ter muita coisa para tricotar pessoalmente, sim, e viu? olha, vou deixar gravado aqui, registrado, que você vai cantar na próxima festa do meu Vou canal, hein? amar. Porque faz dois anos, né, de pandemia, não teve festa, que já é tradicional, todo ano eu comemorava, fazia uma festa. Esse ano a gente vai ter que fazer uma festa, e você vai ser Ah, meu, a, entendi, a né? convidada de honra lá Ah, também. eu que você, vou ficar honrada desse É, convite, né? muitíssimo obrigada por tudo, nossa, Eu que tanto, agradeço. essa riqueza toda. Vou guardar, nossa, Obrigada. no coração essa conversa, Eu que te presente. agradeço a oportunidade, abrir espaço para a gente falar dessas questões que são tão importantes na cultura brasileira e que também são importantes na cultura francesa, e que abre, então, esse espaço para esses personagens maravilhosos que construíram essa história, porque, na verdade, as grandes vedetes são esses personagens que fizeram essa história durante esses 100 anos. Então, Merci. até dia 27 de agosto. Até dia 27 de agosto na Unibis Cultural. Muito obrigada, viu? Un Merci gros beaucoup! bisou. Eu que agradeço. Bisou, bisou. Tenho certeza que você vai adorar esse documentário sobre Charles Aznavour. Merci beaucoup, à la prochaine!